Imagina a partida mais importante da sua vida. Pode ser xadrez, pode ser futebol, não importa. Você e o adversário jogam seguindo as regras, cada um ali antecipando a jogada do outro. O jogo tá tenso, equilibrado. De repente, o árbitro apita o fim, vira para você e diz: acabou, você perdeu. E o motivo? Uma regra obscura do manual que ninguém mencionou, que não foi discutida. Que não estava no radar de ninguém. Exato. A sensação é de injustiça total, de ter o tapete puxado. Pois bem, essa sensação de mudança de regras no meio do jogo é exatamente o que o direito processual brasileiro moderno decidiu proibir de vez. E é sobre isso a nossa análise de hoje. As fontes que temos são comentários e jurisprudência sobre 2 artigos-chave do Código de Processo Civil, o 9º e o 10º. Certo. Nossa missão aqui é desvendar por que o simples direito de ser ouvido se transformou em algo muito mais profundo. O direito de participar e influenciar ativamente a decisão do juiz. Exato. E o que a gente vai explorar aqui não é uma mera mudança de regra, é uma mudança de filosofia mesmo. Uma mudança de mentalidade. É a transição de um modelo de processo que parecia, sei lá, uma batalha formal, com o juiz como um espectador distante, para um modelo de diálogo onde a decisão judicial é construída em conjunto. É, em essência, um aprofundamento da democracia dentro do próprio sistema de justiça. Ok, vamos começar a desempacotar isso. O ponto de partida parece ser o artigo 9º. A regra de ouro é bem simples. O juiz não pode bater o martelo e decidir contra uma das partes sem antes ouvir o que ela tem a dizer. Isso. Os textos chamam isso de contraditório prévio. Parece o básico da justiça, não? É o alicerce. Uma das fontes chama isso de a mais óbvia condição do processo justo e uma norma fundamental do novo Código. É a versão moderna daquele princípio que vem lá do direito romano, né? O audiatur et altera pars. Que a outra parte também seja ouvida. Exatamente. Essa é a regra padrão, o default do sistema. Sem isso, a gente não tem processo, a gente tem arbitrariedade. Certo. Mas o próprio artigo já abre a porta para exceções, como a tutela provisória de urgência. E na vida real, a urgência é comum. Como o sistema lida com isso? E aqui entra o equilíbrio delicado que o direito precisa fazer. A fonte usa um exemplo clássico. Um paciente precisa de um medicamento de alto custo que foi negado pelo plano de saúde. A vida da pessoa está em risco. Ela não pode esperar. Não pode esperar meses ou semanas de debate processual. Ela precisa de uma liminar, uma decisão imediata. Nesses casos, a lei permite que o juiz decida sem ouvir o plano de saúde primeiro. Mas espere aí. Se o juiz concede a liminar para o paciente, a decisão já não foi tomada na prática? Quando o plano de saúde finalmente tiver a chance de falar, o medicamento já foi comprado, o tratamento já começou. Sei. Esse contraditório que vem depois não acaba tendo um peso bem menor? Não soa como se o estrago já estivesse feito? Essa é uma provocação excelente e toca no cerne da questão. O ponto-chave que a fonte ressalta é a provisoriedade da decisão. A liminar não é a sentença final. Ah, entendi. Ela pode ser revertida a qualquer momento. Assim que a liminar é concedida, o plano de saúde é imediatamente chamado para apresentar sua defesa. Se os argumentos forem fortes, o juiz pode revogar a própria decisão. Então o direito não é ignorado. De forma alguma, o contraditório não é eliminado. Ele é apenas adiado ou diferido, como diz a terminologia técnica. O sistema faz uma ponderação. Qual o risco maior? O risco de um dano irreversível ao paciente se esperarmos ou o risco financeiro para o plano que pode ser revertido depois? A lei opta por proteger o direito mais urgente, mas garante que o diálogo vai acontecer logo em seguida. Entendi. É uma solução pragmática para um problema real. O direito de ser ouvido está garantido. Apenas o momento muda. Mas essa ideia de ouvir os dois lados, que parece tão fundamental, não foi sempre assim, foi? O material que analisamos sugere que a compreensão disso mudou da água para o vinho. Completamente. E essa evolução é a parte mais fascinante, eu acho. Historicamente, o contraditório era visto de forma muito mais restrita. Era a tal da bilateralidade da instância. Que se resumia a quê, na prática? Resumia-se a um binômio simples: conhecimento e reação. Uma parte fazia uma alegação e a outra tinha o direito de tomar conhecimento e reagir. Ponto.
O juiz assistia a esse ping-pong argumentativo e, ao final, decidia. Ele era quase um árbitro passivo. Um modelo bem mais reativo. Eu falo, você responde, e o juiz, de certa forma, só assiste de camarote. Mas, convenhamos, esse modelo não era mais ágil? Menos debate, talvez decisões mais rápidas? Por que essa mudança foi considerada tão necessária a ponto de criar regras tão rígidas como as de hoje? Porque esse modelo antigo, embora parecesse mais simples, gerava uma profunda insegurança e uma percepção de injustiça. O que acontecia com frequência era o juiz, na hora de sentenciar, sacar um argumento jurídico que ninguém havia discutido. A famosa carta na manga. Exato. Uma carta na manga que nem o autor nem o réu previram. A decisão, embora talvez tecnicamente correta, parecia arbitrária, tirada do nada. Isso minava a confiança no sistema. A evolução para o que as fontes chamam de Estado constitucional exigiu mais. E o que seria esse mais? O contraditório deixou de ser só conhecer e reagir para se tornar o direito de participar e, principalmente, influir ativamente na construção da decisão. O termo que se usa hoje é direito de influência. Direito de influência. Gosto disso. É uma mudança de poder. Não sou mais só um jogador reagindo, eu estou ajudando a definir as próprias regras daquela partida específica. Exatamente. E essa mudança de reagir para influir é tectônica. Significa que a petição de um advogado não é mais apenas uma defesa, é uma co-construção da futura decisão. O advogado passa a ter a responsabilidade de antecipar e debater todos os caminhos possíveis, não só os que lhe favorecem. Porque o juiz não pode mais inventar um caminho novo sozinho. Exatamente. E a maior mudança de todas. O juiz deixa de ser uma figura externa ao debate. Ele também passa a estar sujeito ao contraditório. Ele não é mais um mestre do diálogo, ele faz parte do diálogo. Ah, então se o juiz também faz parte do diálogo, ele não pode simplesmente ter uma epifania no seu gabinete e decidir com base nela. Imagino que existe uma regra que formalize essa proibição de forma explícita. E existe. É exatamente o que nos leva ao artigo 10º, o coração dessa nova filosofia. O texto é direto. O juiz não pode decidir, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. A proibição da decisão surpresa. É a proibição expressa. A fonte até menciona o termo em alemão que é muito usado na doutrina. Verbot der Überraschungsentscheidungen. A ideia é proteger a confiança. As partes entram no processo com a expectativa legítima de que o resultado virá do material que foi discutido em campo, e não de um elemento surpresa. Ok, mas isso vale para tudo mesmo? E aquelas questões que o juiz tem a obrigação de conhecer e decidir por conta própria, as chamadas matérias de ordem pública. Por exemplo, se ele percebe que o direito de uma das partes já prescreveu, mesmo que ninguém tenha falado sobre isso. Sim. Ele não pode simplesmente declarar a prescrição? Sim, vale para tudo. E essa é a grande virada do sistema. Mesmo nessas matérias que o juiz pode conhecer de ofício, ele agora tem o dever de consulta. Isso mexe com um dos dogmas mais antigos do direito, o iura novit curia. Que significa o juiz conhece o direito. Exato. O interessante é que o artigo 10 não revoga esse princípio. O juiz ainda tem o dever de conhecer e aplicar o direito corretamente. O que muda é o como. O código basicamente diz: ok, juiz, você identificou uma lei ou um fundamento que ninguém viu. Ótimo trabalho. Mas antes de usar essa carta na manga para acabar o jogo, você precisa colocá-la na mesa para que todos possam vê-la e discuti-la. O poder do juiz não some, mas o exercício dele se torna dialógico, transparente. Perfeito, é isso. A fonte que a gente analisou traz um caso concreto do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que parece ter sido um divisor de águas nisso, certo? Sim, o recurso especial 1.676.027, vindo do Paraná. A história é a seguinte: em um processo de cobrança, a discussão girou em torno da existência ou não da dívida. As partes produziram documentos, testemunhas, tudo focado nesse ponto. Certo. O foco era a dívida em si. Exato. Aí, ao julgar o caso, o Tribunal de Segunda Instância extinguiu o processo com um fundamento completamente novo.
insuficiência de provas. Ué, mas as partes não discutiram se as provas eram suficientes ou não. Exatamente esse o problema. O debate nunca foi sobre o volume ou a qualidade do conjunto probatório. As partes não tiveram a chance de argumentar, por exemplo, que as provas que temos são sim suficientes por isso e por aquilo, ou, se o tribunal acha que falta algo, gostaríamos de ter a chance de produzir mais provas. O tribunal criou uma terceira via, então. Exato. Criou o que a doutrina chama de decisão de terceira via. Uma solução que não foi proposta nem pelo autor nem pelo réu e que surpreendeu a todos. E qual foi a consequência? O que o STJ fez? O STJ anulou a decisão, de forma categórica. Classificou-a como uma decisão surpresa e uma violação direta ao artigo 10. A linguagem usada no acórdão, que a nossa fonte transcreve, é muito forte. O que ela diz? Fala que o novo código impôs um modelo de processo cooperativo e um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico. Não é só uma regra, é uma cultura. Isso é muito poderoso, permanentemente interacional. Isso muda a dinâmica de trabalho de todo mundo, imagino. Para o advogado, por exemplo, não basta mais só se preocupar com a própria tese. Ele agora tem que ficar de olho em possíveis terceiras vias que o juiz possa estar cogitando. Sem dúvida, exige uma advocacia mais sofisticada, mais estratégica, e a decisão do STJ tem um efeito pedagógico claro. Ela sinaliza para todos os juízes do país que a violação do artigo 10 não é um erro pequeno, uma mera irregularidade, é uma causa de nulidade do julgamento. É uma falha estrutural. É uma falha estrutural. O recado é: o tempo do juiz solista, do protagonista isolado, acabou. O processo contemporâneo se faz com a colaboração de todos os envolvidos. Então, amarrando tudo isso, essa jornada que sai do simples, direito de ser ouvido e chega no direito de influenciar, parece transformar a natureza de um processo judicial. Deixa de ser um duelo e passa a ser mais parecido com uma construção coletiva, ainda que entre adversários. Exatamente. O resultado prático é um processo menos imprevisível e mais transparente.